Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente eu quero dizer que esse vídeo vai ser longo. Eu cogitei dividir ele em algumas partes, mas existe uma linha de raciocínio que eu vou seguir e se dividir ia quebrar isso e ia ficar difícil de entender. O que eu vou falar aqui é fruto de muita reflexão minha, tá? O que eu tô falando aqui é a minha opinião, é o que veio na minha cabeça depois de pensar muito. E eu tô colocando essa opinião em dois papéis. Primeiro, como uma pessoa que há 5 anos é um membro muito ativo do fandom de Carrossel. Eu escrevo fanfics há 5 anos, eu tenho um contato muito próximo com os leitores, né? Com as pessoas do fandom, dialogo com eles de diversas formas, sobre diversas coisas. E o segundo, eu não sou mãe, não sou psicopedagoga, não trabalho com crianças, mas eu sou tia. E nesse papel que eu desempenho com muito amor, eu me pego muitas vezes pensando neles quando vejo coisas na internet. E o que eu vou falar agora, nesse papel de tia, eu me peguei refletindo diversas vezes. Há alguns dias eu tive que vir aqui no IGTV para falar sobre a onda de cancelamento que a novela Carrossel estava tendo nas redes sociais após chegar ao Netflix. Especialmente no aplicativo vizinho, o Teco Teco, eu vi muitas cenas sendo distorcidas, a princípio para provar pontos de vista lacradores e que queria problematizar tudo o que estava sendo mostrado na novela. De alguns dias para cá, começou a circular nessa mesma rede, além do Twitter, outros tipos de edições e prints. São cenas da novela que foram cortadas e editadas para inserir conotação sexual nos diálogos dos personagens, especialmente nos personagens das crianças. E prints que foram tirados do Google sobre a apresentação, a biografia dos personagens quando a gente pesquisa o nome deles. Esses prints no começo traziam coisas leves e engraçadinhas, piadas bobas, até o momento em que viralizou. E como sempre, virou uma corrida por quem consegue mais likes e chocar mais. E os perfis dos personagens foram completamente deturpados e distorcidos. Essa semana, a Stephanie Vaz, que interpreta a Carmen na novela, veio nas redes sociais falar sobre isso. Eu vou ler para vocês o tweet que ela fez. Galera, eu sei que vocês estão amando zoar as coisas de Carrossel. Eu acho muito engraçado também, mas tem alguns que passam dos limites. Por favor, não façam piadas transfóbicas, muito menos sobre deficiências físicas. Então por que eu vim falar sobre isso se a atriz da novela já falou? Aqui nesse perfil e no meu outro perfil, eu tenho uma base de seguidores, sejam eles fã-clubes ou membros do fandom de Carrossel, que me acompanham por conta desses 5 anos de fanfic que eu escrevi. Muitos desses FCs, eles têm uma base muito grande de seguidores, são FCs específicos da novela. E eu acho que mais do que pontuar e falar que tem algo errado, a gente aqui, como membro do fandom, a gente tem que discutir sobre o que está acontecendo. Discutir não para brigar, mas para trazer uma nova luz ao que está acontecendo e que as pessoas podem não estar pensando. O primeiro ponto que eu quero frisar aqui e que eu acho que é importante lembrar porque às vezes a gente esquece. Carrossel é uma novela que foi feita para crianças. Os personagens centrais da história durante a novela são crianças. O público-alvo há 10 anos atrás e hoje são crianças. Deixando de lado a problemática sobre se as crianças devem ou não ter acesso a redes sociais, que isso é um outro tema, a gente precisa reconhecer que as crianças que estão consumindo a novela agora pela primeira vez lá na Netflix e que tem aí entre seus 7 e 10 anos, uma quantidade razoável tem acesso às outras redes sociais. Talvez não tanto o Teco Teco ou o Twitter, mas o Instagram e o YouTube tem. E mesmo com a supervisão dos pais e os controles de idade que tem, elas não estão protegidas de tudo, porque vídeos que não sejam demarcados ou avisados que são para maiores aparecem para elas. E eu vou ser bem sincera, me dá calafrios pensar no meu sobrinho de 7 anos rolando a timeline do YouTube e de repente caindo em um vídeo
do Carrossel, que foi editado de uma forma a parecer que um personagem de 8 anos de idade está falando pro pai dele que ele teve algum tipo de relação sexual com outro personagem de 8 anos de idade. Ou que dê a entender que a professora da sala teve algum tipo de envolvimento sexual com os pais dos alunos ou com os próprios alunos, isso feito através de edição e cortes de cenas com um olhar maldoso. Ou então que ele se interesse por Carrossel e ele vá no Google e coloque o nome dos personagens e apareça para ele uma descrição que, na busca por ser engraçada, faz uso de elementos como deficiências físicas, deficiências mentais, transtornos psicológicos, sexualidade, e é feito de uma forma tão escrachada e estúpida que eu acho que nem o Cacete Planeta, 15 anos atrás, faria algo desse tipo. E por que eu falo isso? Porque uma criança não conhece ironia, ela não tem malícia, ela é uma criança e, como uma criança deve ser, ela vê o mundo com pureza, com bondade, com inocência. E quando ela se depara com esse tipo de conteúdo, ela não entende. Ela se depara com comentários que possam ter nesse conteúdo e ela não entende. E aí, das duas, uma. Se ela é uma criança que tem pais que conseguem estar presentes, que conseguem dialogar, que conseguem acompanhar o que está acontecendo, ela vai perguntar sobre isso para os pais. Se ela é uma criança que os pais, por questões de trabalho ou até estilo de criação, não são tão próximos, ela vai pesquisar isso no Google. E aí, nos dois casos, tanto se for conversar com os pais ou se for pesquisar na internet, ela pode ser exposta a informações, situações e coisas que não são propícias para a idade dela. E tudo isso por causa de um vídeo bobo que ela viu na internet. Além do que, ela está exposta a um tipo de maldade, de zoeira sem limites, de bullying. Na novela, quando os personagens têm atitudes erradas, eles são repreendidos, eles são corrigidos, eles são punidos pelas suas atitudes. E isso mostra para a criança que aquela atitude específica não é certa e que há consequências. Mas quando ela está na internet, que é terra de ninguém, o que ela vai ver? Qual é a consequência? Não tem consequência. O que tem é uma chuva de likes, é uma chuva de comentários, gente ganhando fama. E num mundo em que as pessoas vivem pela busca do like, pela busca do comentário, pela busca dos seguidores, na cabecinha da criança, ela olha e fala assim, se ele pode, então eu também posso. E ela replica isso na escola, com os amiguinhos, na família. E tudo isso por causa de um vídeo bobo na internet. Então, assim, existem muitas coisas erradas na novela. Eu falei isso no outro vídeo. Existem. Existe o contexto histórico, como eu falei, a gente pensar que existia um mundo diferente há 10 anos atrás e que alguns comportamentos que eram normais há 10 anos atrás, hoje em dia não são mais. Mas existem, sim, coisas erradas na novela. Como eu sempre digo, uma das coisas que mais me arrepia é aquela música que deram pra Stephanie e pra Isha cantar, que tem um trecho dela que fala assim: e quantas noites eu juro que te amo ou que estou com você, mas eu acordo sozinha a perigo, o que é que eu posso fazer? Não é uma música para crianças cantarem. Ou então, hoje em dia a gente fala muito sobre não incentivar o namoro entre as crianças, né? Aquilo que sempre aconteceu, mas hoje em dia fala muito sobre isso, sobre como criança não namora. E na novela tem um excesso de romance, um excesso de busca de formação de casalzinho entre os personagens. Shippamos os personagens até hoje, não tenho o que discutir sobre isso. Mas, de novo, há 10 anos atrás essa discussão não estava em pauta. Há 20 anos atrás, quando eu era criança, menos ainda. E provavelmente nos anos 80, quando a novela foi feita, menos ainda. E se a gente não coloca um peso nisso pra criança, pra ela não tem maldade, pra ela tá tudo bem. É só, gosto do fulano, gosto do ciclano, e não tem problema. Ela não vê com a mesma malícia que a gente, como adulto, vê.
Pra eles, o Com Quem Será é uma brincadeira, que eles se enfiam embaixo da mesa e saem correndo. E pra pontuar sobre fanfics e os edits, né, que os FCs fazem, porque algumas pessoas vão querer jogar essa cartada, eu sei disso. Primeiro sobre as fanfics. Na maioria, os personagens têm 17 anos. Sendo assim, o comportamento e as situações que eles vivem vão ser condizentes com pessoas de 17 anos. O mesmo se os personagens estiverem na casa dos 20, o mesmo se eles estiverem na casa dos 30. As minhas fanfics, os personagens são geralmente adultos, ou então estão aí realmente na faixa dos 17, 18 anos. As situações que eles vivem são referentes à idade que eles têm. Ou seja, a minha fanfic não é para criança. Mesmo que não tenha cenas explícitas, ela não foi feita para crianças. Então, todas as minhas fanfics estão demarcadas como para maiores de 16 anos. Mesmo assim, eu tomo um cuidado muito grande, porque eu sei que vai ter adolescentes de 12, 13, 14 anos que vão mentir a idade no site para poder acessar as fanfics. E eu tomo muito cuidado com o que eu coloco lá, para ter um cuidado com o que essas adolescentes vão consumir. Os edits dos FCs, em sua grande maioria, são compilados de frames da novela, com músicas românticas bonitinhas de fundo, sobre um casal específico. A maioria dos casais foram formados no filme, né, nos filmes de Carrossel, e elas mostram mãozinha dada, sorrisinho, olhar, um abraço, que são atitudes que cabem a crianças de 8 anos e que são as atitudes que são mostradas na novela. Se você vê alguma fanfic que fuja disso, que mostre os personagens crianças ou pré-adolescentes tendo atitudes e vivendo tramas que não são propícias para essa idade, ou se você ver edits com músicas com palavrão ou teor sexual e edições comprometedoras, elas estão tão erradas quanto esses vídeos que eu falei no começo. Estão deturpando a imagem. A gente está falando aqui sobre sexualização de crianças. Você está pegando personagens que são crianças e colocando eles em situações que não são propícias para a idade deles. E isso é errado. Em alguma esfera também, eu acredito que isso seja crime. E pra quem diz que isso só acontece porque as cenas permitem, porque a novela dá essa margem, cria cenas de duplo sentido, o problema não tá na novela, o problema não tá nas cenas, o problema tá no público, na forma como o público vê as cenas e no que eles fazem com essas cenas, como eles editam e trabalham essas cenas e mostram para os outros. Esse vídeo ele não foi feito para os trolls da internet, para as pessoas que estão produzindo esse conteúdo, porque honestamente elas não vão parar de fazer isso. Esse vídeo também não é nem pro pessoal da rede vizinha, porque o pessoal da rede vizinha eles estão em busca de fazer o post mais chocante possível e conseguir o maior número de likes e comentários e viralizar. Esse vídeo é para os meus leitores, é para o pessoal que me segue e que eu sei que vai compartilhar e chegar ao pessoal que segue eles. E ele é feito para pedir uma coisa para vocês. Respeita a infância de quem está assistindo a novela agora. Se Carrossel marcou a sua infância, se Carrossel fez a sua infância mais feliz, permita que ele faça isso agora com as crianças que estão chegando e que não tem esse mesmo olhar já de shippar, de malícia, que você, como um jovem adulto ou um adolescente, tem. Então não curte esses vídeos, esses posts que são feitos com prints do Google, não comenta, não compartilha, nem se for para criticar, porque o algoritmo da rede social ele não entende que você está criticando, ele entende que aquele conteúdo de alguma forma gera engajamento, gera interesse, e sendo assim ele envia esse conteúdo para outras pessoas. Então se você vê alguma página compartilhando o print do Google falando, nossa, olha como tá assim, deixa quieto,
nem não interage. Geralmente as páginas que compartilham isso é as páginas que querem chocar e querem gerar ibope e querem curtida. Se você vê algo que passa muito do limite eu vou colocar do aceitável, né? Nem seria isso, mas se você vê algo que passa muito do limite, denuncia. Aqui no Twitter, no Teco-Teco, no YouTube, você pode denunciar para que o conteúdo seja removido da plataforma e assim outras pessoas não vejam. E isso vale para coisas sobre Carrossel, sobre Chiquititas, sobre Cúmplices, sobre Poliana, sobre qualquer novela infantil, sobre qualquer série, o que faziam com a Peppa Pig, qualquer desenho. E por que não só para conteúdos, não só com conteúdos para crianças, mas conteúdos de uma forma geral. Eu já fui adolescente na internet, eu já compartilhei besteira, eu já escrevi besteira. Na minha época a internet era muito diferente do que é hoje. Quando eu fui adolescente na internet a gente tinha Orkut, MSN e o YouTube estava começando, o Twitter estava começando. E mesmo assim o alcance que as publicações e as postagens que a gente fazia tinham era infinitamente menor do que tem hoje. Então as besteiras e idiotices que eu escrevi não chegaram a 0,1% do que um post com as hashtags certas hoje pode chegar. Hoje eu tenho 27 anos, já colhi muitas experiências das coisas que eu fiz na internet. Então eu tô aqui pra colocar duas coisas, pra lembrar vocês de duas coisas, pra colocar duas coisas que vocês devem ter sempre em mente quando forem fazer algo aqui. A primeira se chama respeito, a segunda se chama equilíbrio. Quando você tá numa busca desenfreada por likes, por popularidade, você perde esse aqui, ó. Você perde o equilíbrio. E quando você perde o equilíbrio, você falta com respeito. Você ofende os outros e acha que tá tudo bem, porque é tudo pela zoeira, é tudo pela brincadeira, é tudo pelo mimo. E não é assim que a coisa funciona. Então, mantenha essas duas coisas sempre em mente. Respeito e equilíbrio. Em tudo que vocês forem fazer. Internet não é terra de ninguém. Brincadeiras... O que pra você é brincadeira pro outro pode não ser. Nos últimos tempos, nas últimas semanas, a gente tem visto muita coisa, tragédias que aconteceram pela falta dessas duas coisas aqui na internet, nos comentários, nos vídeos, nos memes. Então, a internet era pra ser uma coisa muito boa, era pra ser uma ferramenta que trouxesse lazer, que trouxesse alegria pras pessoas. E o que eu vejo, eu acho que o que a maioria vê é que cada vez mais isso não acontece. Cada vez mais é pior. E essa nova geração que tá chegando agora tem potencial de ser melhor. Então, vamos fazer a nossa parte pra isso. Como? Acho que cada um vai ter que descobrir. Mas se a gente lembrar dessas duas coisinhas, respeito e equilíbrio, a gente já consegue bastante coisa, tá bom? Obrigada a quem assistiu até aqui e tchau!